O livro de Levítico. É interessante porque esse livro, normalmente, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, às vezes a gente pode ter a tendência de pular ele, por ele ter muitos detalhes, muitas coisas que ele está falando aqui, que às vezes a gente fica lendo e fala, não faz muito sentido para mim. Então eu vou para o próximo livro de história, aqui que a Bíblia tiver, e às vezes a gente pode fazer isso. Agora, pense na importância desse livro. Já vimos que a tenda do encontro, o tabernáculo, era super importante, era onde o Senhor se encontrava com o povo, onde ele estava ali presente. E era super importante o tabernáculo. Ele tem tudo a ver com Cristo Jesus e o que vai acontecer no futuro. E é bem importante a gente refletir sobre o que deveria ser feito nesse tabernáculo, por que os sacerdotes, os homens, trabalhariam ali dentro. Então, o capítulo 1, versículo 1, é super importante porque ele diz que lá da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou, e tudo que nós fomos lendo nesse livro foi o Senhor que ordenou, passando para Moisés, que vai passar para Arão e seus filhos que vão ser os sacerdotes. Ele começa, nesse primeiro capítulo, falando sobre quando fosse levado um holocausto, que fosse de gado, seria um macho sem defeito. No versículo 4, ele diz que a pessoa colocaria a mão sobre a cabeça do animal nesse holocausto, para que fosse aceito, e o animal fosse sacrificado no lugar da pessoa, ali, e depois seria derramado, o versículo 5 diz, dos lados do altar o sangue do animal. E seria tudo isso feito também com o auxílio dos sacerdotes. Super importante a gente refletir. Aqui nesse capítulo, depois dele falar do animal sendo colocado no altar e sendo queimado e subindo como aroma agradável ao Senhor e assim por diante, tem as partes importantes. Nesse caso seria todo o animal do holocausto, mas em outros sacrifícios, em outras ofertas seriam partes, mas sempre com a ideia de subir com um aroma agradável, é o que o versículo 9 diz, porque foi feito à vontade do Senhor por aquela pessoa e pelos sacerdotes que também estavam ajudando. Depois ele fala também sobre a condição da pessoa. Algumas pessoas não conseguiriam oferecer uma oferta, um holocausto de gado, e teriam que oferecer um animal, então vamos falar com mais barato, que tivesse como comprar. Ele fala de pássaros aqui também. Isso tem a ver com Jesus no Novo Testamento, acho que a gente consegue lembrar disso. Oferta de manjares. Seria ofertas de trigo, cereais, e o ofertante traria a flor da farinha. Quando fosse trazer, seria a ideia do melhor. Uma parte seria para sacrifício, o restante para os sacerdotes, mostrando que os sacerdotes receberiam o seu sustento das ofertas. Isso era muito importante. Teria farinha crua, também teria outras formas de se fazer e apresentar essas ofertas, e nelas não deveriam ter fermento nem mel. O versículo 13 fala sobre eles, no caso, poderem colocar sal que representa a aliança com o Senhor. E no 14 ao 16, ele fala sobre também ser trago primícias, ofertas de cereais dos primeiros frutos. É interessante a gente refletir como cada oferta ela representa algo diferente do que nós estamos aqui entendendo. Pode até parecer uma oferta igual, mas não é. Versículos 3, 4 e 5, ele fala sobre a oferta da comunhão de paz. Os ofertantes poderiam trazer suas ofertas de forma de agradecimento, por um voto, de uma forma voluntária. Mas é importante, o sangue e a gordura do animal eles não deveriam comer, de forma nenhuma. O versículo 17 fala bem isso. Aqui é importante a gente ver, então, ter paz com o Senhor, oferecer algo de forma voluntária, por um voto que foi feito. O livro todo está especificando isso, tá? Enquanto a gente for lendo ele, a gente vai percebendo isso. Oferta pelo pecado, fosse um pecado moral ou de impureza ritual, deveria se tomar muito cuidado de também apresentar ao Senhor uma oferta falando, olha, eu pequei, ou eu não estou ritualmente bem para fazer o trabalho ao Senhor. Poderia ser um sacerdote, uma pessoa também do povo, que não fosse sacerdote, mas deveria se fazer essas ofertas também ao Senhor, como reconhecendo o seu pecado ou sua culpa por não ter feito bem algo que deixava ritualmente e fosse importante para participar dos momentos importantes do Senhor. Tem a oferta pela culpa, também no capítulo 5, e é interessante quando a gente pensa, né, oferta pela culpa e assim por diante, pode parecer novamente algo parecido, mas aqui ele detalha coisas que são sagradas, pecar contra coisas sagradas. Nesse caso, ele fala também dos sacerdotes, deveriam também tomar cuidado com isso, ou se você talvez fez algo contra alguém, precisa restituir aquela pessoa. E é interessante, porque Levítico vai comentando sobre isso, os outros 5 livros comentam partes sobre isso. Só que se a gente for só lendo essas partes do capítulo 1 ao 5 e parar aqui, a gente não vai entender. Na continuação do livro, ele especifica que tinham pecados, tinham leis que deveriam tomar cuidado, os rituais, a gente não fazer mal aos nossos irmãos, mas amar ao próximo. Nós temos também os sacerdotes que deveriam tomar cuidado, eles eram super importantes para falar sobre a lei do Senhor ao povo, mas eles deveriam fazer distinção sobre o que era impuro e puro, sobre o santo e o profano. E como fazer isso?
eles deveriam ler aqui esse livro de Levítico e também ensinar o povo dessa forma. E aí, esses sacrifícios vão ter tudo a ver com a continuação do livro. Então, quando a gente pensar aqui dos capítulos 1 ao 5, a gente reflita. Cada uma dessas leis que o Senhor for trazer para esses sacrifícios, para o que for apresentado, é super importante. E vai ter a ver com o que o livro está falando. Leia com calma, pegue outros detalhes também e reflita nos nossos dias. Colossenses fala, se a gente puder pegar e refletir um pouquinho, no capítulo 2, do 14 ao 17, que a gente não tem mais, né, que fazer essas coisas. Ele já começa falando isso um pouquinho também no versículo 13, né, que é através de Cristo Jesus. Mas a gente não precisa mais ficar sobre essas ordenanças. O versículo 14 começa dizendo. E que ninguém pode julgar, né, versículo 16, por causa de comida, bebida, dia de festa e assim por diante. A gente também vai aprender isso, se Deus permitir, nesse livro. Então a gente não está mais sobre essas leis aqui. Mas é muito legal a gente pensar como eu tenho apresentado a minha adoração a Deus. Eu venho para a igreja e faço de qualquer forma? Ou eu tenho apresentado o melhor para Deus? Eu tenho me apresentado também perante a Deus em primeiro lugar. É super importante a gente pensar nisso. Talvez, uma coisa para a gente pensar, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe como você deve se apresentar ao Senhor. Claro, nós não ficamos mais com aquelas leis do Antigo Testamento, mas continuamos tendo leis nessa nova aliança. Que a gente possa refletir a respeito disso e ver também como a nossa vida está perante o Senhor.